Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de período composto. Agora vamos falar das orações adjetivas, aquelas introduzidas por pronomes relativos. Bastante cuidado, a forma de identificar se ela é uma substantiva, se é uma adjetiva, se ela é uma adverbial, tem a ver com o elemento coesivo, além da questão lógica, né, na relação lógica de significados ali que há entre a oração principal e a oração subordinada. Certinho? Bom, queridos, uma oração adjetiva, como o próprio nome está dizendo, exerce a função de um adjetivo e elas são introduzidas por pronomes relativos. Inclusive no vídeo sobre pronomes relativos eu falo sobre o funcionamento destes pronomes, a relação, inclusive uma parte de pronomes relativos ali é bem extensa, eu trago todos os detalhes, vale a pena dar uma olhada lá. Certo, queridos? Então dê uma olhada aqui. Eu coloquei os pronomes, né, o que, o quem. Quando que o que e o quem são pronomes relativos? Quando eles equivalem a o qual e as flexões, certinho? Eu substituo o que por o qual, a qual, os quais, as quais, ou quem também, tá? Então, bastante cuidado, as flexões é isso, ó, masculino e feminino e os seus plurais. O onde pode ser um pronome relativo, certinho? Vai estar retomando a questão do antecedente e tudo mais, está lá no vídeo, fala sobre isso. Cujo e as flexões, cuidado, não existe cujo ou, cujo a, certo? Flexões do cujo é exatamente isso, ó, cujo, cujos, cuja, ó, cujas. Ele flexiona, não tem artigo depois, então bastante cuidado aqui, certinho? O como e o quando também podem assumir a função de um pronome relativo, então bastante atenção para não olhar uma oração em que haja um quando, é uma adverbial temporal, cuidado, né? Não te atira que nem a mosquinha no cocô, não olha, é uma adverbial temporal, dá problema, sai cagadinho dali, então toma cuidado com isso, tá bom? Então vejam aqui, eu coloquei um exemplo aqui para a gente entender por que ela é chamada de adjetivo, de adjetiva, certinho? Porque ela tem o valor de um adjetivo. O professor gosta de alunos estudiosos. O professor gosta de alunos que estudam. Olha o que nós fizemos aqui, ó. Vejam aqui, ó, tenho um verbo apenas. Agora nesta frase de baixo, vejam que agora nós colocamos um elemento coesivo e apareceu um verbo a mais. Passamos a ter um período composto. O professor gosta de alunos, os quais. Viram aqui a substituição, vejo que ele é um pronome relativo. E aqui o verbo. Então passamos a ter um período composto. Oração principal, a divisão. Deixa eu pegar a canetinha coloridinha aqui. Olha lá. Oração principal agora. E aí eu tenho esta aqui, que vai ser uma oração subordinada adjetiva, e depois nós vamos falar da classificação dela, tá? Aí, agora sim. Assisti a cenas que me comoveram. Assisti a cenas comoventes, ó, vejam que poderíamos colocar assim, ó, comoventes. Se fosse assim, eu teria apenas um período simples, ó, mas eu tô com um elemento coesivo aqui, pronome retoma cenas, ó, as quais me comoveram, um verbo aqui, outro verbo aqui, e aí nós vamos ter a oração principal aqui, e aqui, introduzida pelo pronome relativo, a oração subordinada adjetiva, tá? Bom, não coloquei classificação aqui porque a gente está ilustrando, certinho? Então agora vem a classificação, são duas, bem simples, mas tem a ver com o que se quer dizer essa classificação. Então, qual é o significado? Muitas vezes eu posso ter na mesma frase duas possibilidades, vai depender do contexto ou do que se quer dizer ali. Vou mostrar para vocês, é bem simples, bem tranquilo aqui. Tá? Vejam aqui, queridos, ó, elas podem ser explicativas. Eu explico algo. A informação contida na oração subordinada, ela até pode ser importante.
mas ela não interfere no significado da oração principal. Ela não modifica a informação contida na oração principal, certinho? Então, a informação contida na oração subordinada explicativa, ela não interfere, ela apenas explica algo apresentado na oração principal, mas não interfere naquele significado. As restritivas já vão interferir no significado da oração principal, modificam o significado, interferem nessa relação de significado. Vejam aqui, eu coloquei José, que é a oração principal, morreu na miséria, certo? A oração do meio está aqui, ó. Esse cara retoma lá, ó, o qual, só para a gente ter certeza que é um pronome, o qual nasceu rico. Então, esta informação contida aqui, ela pode até ser importante, mas o fato de ele ter nascido rico não interfere de forma alguma no fato de ele ter morrido na miséria. Certinho? Então, José morreu na miséria. Se ele nasceu rico, pobre, pelado, desdentado, careca, não interessa a forma como ele nasceu. O fato é que ele nasceu na miséria. É uma informação adicional? É, mas ela não interfere neste fato aqui. Ou seja, vejam que ela aparece aqui entre vírgulas, e esta é a marca. Eu poderia retirá-la sem causar prejuízo a este significado aqui. Certinho? Então eu posso retirá-la sem causar prejuízo à oração principal, que está bipartida. Por que ela está bipartida? Porque o pronome relativo retoma José. Então, o pronome fofoqueirinho, dá uma olhada lá, é o pronome, no vídeo que eu falo sobre os pronomes relativos, né? Então ele é um pronome fofoqueiro. Ele busca o seu antecedente e fala dele aqui. Vejam que neste caso, ó, eu busco alunos. Então não precisou bipartir a oração principal. O antecedente é alunos, trouxe alunos para cá, falou deles aqui na oração no final. Neste caso ele retoma José, necessariamente ele vai ficar do lado do seu antecedente, o mais próximo possível do seu antecedente. Então o fofoqueiro vai ficar ali, né, de olho no cara para poder retomar ali. Certinho? Muito bem, queridos. Depois, a primavera, que é a estação das flores, começa em setembro. Vejam aqui, ó. A primavera começa em setembro, que é a estação das flores. É uma oração, eu não marquei aqui em cima, oração subordinada adjetiva explicativa. O mesmo vai acontecer aqui. Por quê? A primavera começa em setembro. Só existe uma estação primavera, eu não estou fazendo a distinção. O que acontece? No caso das restritivas, de um todo, eu retiro uma parte. No caso da explicativa, vejam que eu trago aqui uma informação adicional, mas ela não interfere, ela não restringe, não interfere no significado principal. Então vejam aqui, ó, eu poderia retirar e a ideia de que a primavera começa em setembro não altera, tá? Isso já vai ficar mais claro quando eu trouxer aqui a diferença, né, das explicativas para as restritivas. Então, oração subordinada adjetiva aqui não é restritiva, explicativa. Certinho? Bom, o nome restritivo já está te dizendo, ela restringe. De um todo, eu pego uma parte. Então, eu vou precisar da informação contida na oração subordinada para que a informação da oração principal seja verdadeira. A televisão apresenta cenas. Sim, é óbvio que ela apresenta cenas, mas eu quero dizer que ela apresenta cenas específicas. Então, todas as cenas que a TV apresenta agridem? Não, as cenas engraçadas, as cenas agradáveis, emocionantes e as cenas que nos agridem. Então, vejam que da parte, temos aqui a televisão
todas as cenas da televisão. Tá? Então eu estou falando apenas daquelas que nos agridem. Do todo, eu peguei uma parte, eu restringi. Então, esta informação interfere diretamente no significado daquela ali, ó, que é um pronome relativo, as quais, certinho, busca o antecedente, busca as cenas, traz para cá, fala desse antecedente, o fofoqueirinho. Oração subordinada adjetiva e aí a sua classificação. Então, agora o detalhe da vírgula que eu comentei. Estas vírgulas é que distinguem se ela é uma explicativa ou uma restritiva. Ah, então é fácil, é só ver se tem vírgula ou não. Bom, depende da abordagem. E se tu estiveres escrevendo um texto, tu tens que saber se tu vais colocar a vírgula ou as vírgulas ou não, certinho? Então, neste caso, restringido, não são todas as cenas, estou falando apenas das que agridem. Então, eu restringi. Neste caso das vírgulas, o bizu é o seguinte, ó, é como se fossem bracinhos ali, eu posso retirá-la, que eu não interfiro aqui no significado principal. Neste caso, eu não posso botar bracinho nenhum para retirar. Por quê? Porque esta informação complementa aquela lá, ela é imprescindível para que aquela anterior seja verdadeira, certinho? Vem comigo aqui, olha outro exemplo. Os animais que se alimentam de carne classificam-se como carnívoros. Olha aqui, ó, aconteceu novamente o fato de eu ter que bipartir a oração principal, já que o pronome retoma animais, certinho? Olha lá, ó. Então esta oração do meio aqui é a oração que fala sobre esses animais. Então vamos avaliar a oração principal, vamos ver se a informação contida nela é verdadeira, independente desta oração subordinada. Os animais classificam-se como carnívoros? O que tu achas? Hã? Ah, claro, muito bem, óbvio, tem animais aí que não são carnívoros, são herbívoros. Então, eu preciso, para que esta informação seja verdadeira, ela está apoiada necessariamente nessa. Eu preciso desta informação para que esta seja verdadeira. Portanto, não posso colocar lá os bracinhos, ela não pode ser retirada dali sem as vírgulas. Por quê? Porque essa aqui é uma oração subordinada adjetiva, ó, restritiva, certinho? Aqui eu não coloquei, também restritiva, ó, restritiva, certo? Perceberam a diferença? Bom, agora, para ficar mais clara essa ideia, vejam que nós temos uma notícia, tá? No jornal A, no jornal B. A frase é a mesma, porém, uma não apresenta as vírgulas e a outra apresenta as vírgulas. Então, em uma há a restrição, tá? E na outra há apenas a explicação. Será que os dois jornais estão publicando a mesma notícia? O que tu achas? Ambas gramaticalmente estão corretas, uma questão muito comum nas provas, né? Então, CESP mesmo, CESP adora esse tipo de questão aqui, né? Se eu tirar as vírgulas, colocar as vírgulas, eu mantenho a correção gramatical e o significado? Mantenho a correção gramatical porque existem as duas. Porém, né, há uma diferença de significado, certinho? Então, o que o jornal A diz? Vamos ver? Olha lá. Vamos marcar a oração principal. Ó. Os funcionários que fizeram greve serão demitidos. Então ele está dizendo o que aqui? Que todos os funcionários fizeram greve, portanto todos serão demitidos? Ou apenas alguns fizeram greve e estes alguns serão demitidos? Vamos ver? Olha lá. Como não tem vírgulas, porque ela está no meio, eu não posso retirar. Ou seja, esta informação depende desta para ser verdadeira. Há uma restrição. Os funcionários serão demitidos? Não, somente os que fizeram greve. Então aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva.
somente os que fizeram greve serão demitidos. Portanto, há alguns que não participaram da greve, não serão demitidos. Certinho? O jornal B diz o seguinte: os funcionários, vou marcar em azulzinho, como marcamos na outra, serão demitidos. Esta informação é uma verdade, independente desta. Essa aqui vai explicar apenas, vai trazer uma informação adicional, tá? Como eu falei, ela pode até ser importante, mas ela não modifica esta informação. Os funcionários serão demitidos. Esta aqui, que é idêntica à anterior, né? Portanto, diz a princípio a mesma coisa, porém, vejam que houve uma diferenciação por meio das vírgulas, que é o que faz a diferença nas adjetivas. Então, esta oração é uma oração subordinada à adjetiva explicativa. Todos os funcionários fizeram greve, portanto, todos serão demitidos. Todos serão demitidos. Serão demitidos porque todos fizeram greve. Certinho? Ficou claro isso? Então vejam que nós temos a mesma frase, as mesmas palavras, na mesma ordem, porém há um elemento que modifica a relação semântica e é uma mudança muito grande. Facinho, né? Certinho isso aqui? Muito bem, queridos. Bom, eu coloquei aqui uma frase que não está completa na questão, eu só peguei uma parte para ilustrar, para que vocês entendam. Uma questão da FGV, que diz assim, sublinhei a oração que eles queriam avaliar e a questão é vírgula, tá? Levaram uma sequência de explosões que gerou uma imensa nuvem radioativa de iodo 131 e césio 137 que alcançou a União Soviética, a Europa Oriental, tinha mais em alguns países ali, tá? E fala aqui sobre especificamente o que, tá? Vejam aqui, este pronome relativo retoma o que? Qual é o seu antecedente? É só o césio? Vejam aqui, levaram a uma sequência de explosões que gerou uma imensa nuvem radioativa que alcançou a União. O que alcançou a União Soviética, a Europa e o que for ali, né? O que alcançou? Foi a nuvem radioativa de iodo. Tudo isso aqui foi a nuvem que alcançou. E ela alcançou. Se ela gerou uma nuvem e ela alcançou, foi só ela. Então, o fato de eu ter a referência a este elemento que é único, faz com que a vírgula aqui seja obrigatória. E a questão perguntava exatamente isso. Deveria obrigatoriamente apresentar uma vírgula depois de césio 137? Sim, óbvio, já que essa aqui é essa oração, ela é explicativa em relação a isso aqui. Como eu falei, pode até apresentar uma informação importante, mas ela não altera, não é uma nuvem entre outras. Foi uma nuvem e esta nuvem tomou este caminho, certo? Muito bem, queridos. Agora eu coloquei mais uns exemplos aqui para que vocês observem em relação às orações adjetivas outras características, tá? Vejam aqui, ele sabe o que houve na reunião. Cuidado, tá? Olha aqui, eu tenho aqui, ele sabe algo, tá? Mas ele sabe algo, isso aqui não é uma conjunção integrante, não é uma oração substantiva. Cuidado, tá? Por quê? Porque a divisão se dá aqui, Este o é um pronome demonstrativo, ele sabe aquilo, certinho? Então essa aqui é a oração principal. Isto é um pronome relativo, busca o aquilo, né? Aquilo,
o qual houve na reunião. Então isso aqui é o qual, é um pronome relativo que retoma o aquilo. Então aqui uma oração subordinada adjetiva, restritiva. Eu até não coloquei nessa aqui, que obrigatoriamente tem que ter a vírgula, que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Bem legal a questão, inclusive, assim, que aborda isso. Havia outros itens ali, eu só puxei essa parte para chamar a atenção aqui, tá? Ele demitiu o funcionário de cujas ideias discordava. Só para lembrar um detalhe, tá? Ele demitiu o funcionário, qualquer funcionário? Não, este específico. Então, dos funcionários, estou falando de um. Ah, mas se houvesse só aquele, bom, aí teria de haver um contexto e ela seria explicativa, tá? Então aqui, o pronome relativo, o cujas é sempre, o cujo, na verdade, né? É um pronome relativo sempre, tá? Ele é usado quando há relação de posse, porque as ideias são do funcionário, a ideia de posse, mas ele não é possível, ele é um relativo, tá? Então tomem cuidado. Este de tem a ver com a regência. Quem discorda, discorda de, e a relação de regência com as orações adjetivas é imprescindível. Se eu não colocar a preposição e houver regência, vai estar incorreto. Inclusive, são questões frequentes na regência com os pronomes relativos, né? Se eu não usar, está incorreto. Tá bom, queridos? Depois, coloquei um quando para a gente poder identificar isso, chamar a atenção ali daquele detalhe que eu comentei, né? Sobre o fato de ser um pronome relativo e não uma conjunção adverbial temporal, tá? Então vejam aqui, ó. Bendito foi o momento, a oração principal. Este quando é um pronome relativo, uma vez que ele busca momento, certo? Aqui a oração. Bendito foi o momento. Que momento? Qualquer momento? Não. Este momento específico. Então, assim como aqui, oração subordinada adjetiva restritiva, e aqui também, tá? Oração subordinada adjetiva restritiva. Bem bonitinho, coisa mais amor, tá? Então, olha lá. Bendito foi o momento. Conheci você no momento. Eu poderia colocar aqui um em que? Poderia também. Jamais um onde, hein? A gente comenta isso aí também naquela parte de pronomes onde é só para lugares, certo? Então, aqui em que, o momento no qual, o momento quando, ó. Certo? Facinho, né? Muito simples. Certo, queridos? Isso aqui, muito fácil. Fácil de identificar, a forma como eu identifico, exatamente avaliando o que tem, fazendo a substituição, bem simplesinho. Queridos, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, importante para nós é a forma de mantermos então a gratuidade, mantermos esse projeto que é muito importante para vocês, é um trabalho feito com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado para vocês. Certo, queridos? Grande abraço! Wow.